Acho que nós podemos começar, então, as atividades dessa mesa. Antes de apresentar os convidados, eu gostaria de dar alguns avisos. O primeiro é o seguinte, só lembrando aos convidados que precisam de passagens para a volta para São Paulo, para procurarem Suzana e Ivan, são aqueles dois que estão lá no fundo. Outro aviso, aos alunos de pós-graduação especialmente, as eleições para reitores estão acontecendo, os alunos de pós-graduação têm direito de votar. Então, as urnas estão colocadas aqui no meio do saguão. Votem. Né? Por favor, né? Acho que... Bom, e o último aviso é do professor Aguinaldo, que deveria compor esta mesa, e acaba de chegar um fax dizendo que, por razões de doença em família, ele não vai poder estar presente. Então, a nossa mesa fica reduzida aos 3 palestrantes, né? Em lugar de 4. Bom, então, acho que podemos dar início aos trabalhos. Eu vou apresentar os participantes da mesa. Fala, então, em primeiro lugar, a professora doutora Marlise Vaz Bride, que é professora da USP e do Mackenzie. É autora de uma tese sobre José Cardoso Pires, intitulada A Sugestão Metafórica na Obra de José Cardoso Pires. Atualmente faz pesquisas sobre o cômico em Gil Vicente, e essas pesquisas deverão se transformar na sua tese de livre docência. E é também responsável pelas disciplinas de literatura da pós-graduação da Universidade Mackenzie. Em seguida, fala o professor Ernesto de Mello Castro, que é poeta e ensaísta português, autor de vários livros de poesia que estão reunidos no volume Transaparências, de 1990, autor também de vários volumes de crítica e teoria literária, que podem ser encontrados em forma de antologia no volume O Fim Visual do Século XX, publicado em 93 pela EDUSP. É autor de vários trabalhos também de vídeo-poesia e coautor da famosa e esgotadíssima Antologia da Novíssima Poesia Portuguesa, em colaboração com Maria Alberta Meneres. E, por último, fala a poetisa e professora Renata Palottini, que é autora também de vários livros de poesia, que estão reunidos na sua obra poética, publicada no ano passado pela editora Ocitec. Autora também de um romance intitulado Nós Outros, que fala sobre a experiência dela de 8 anos vivendo em Cuba. E é também autora de uma grande obra teórica sobre dramaturgia. Bom, então a gente começa com a professora Marlise Vaz Bride, que, se quiser acrescentar alguma coisa à apresentação, aliás, como todos, fiquem à vontade. Boa tarde. Eu, antes de mais nada, eu queria, já que nós estamos num congresso em que parte é memória, colocar alguma coisa rápida a respeito da minha relação com essa memória. Muitos dos professores citados aqui hoje, durante o período da manhã, foram os meus formadores. E, obviamente, eu devo a eles parte do que penso e parte do que sou. E, portanto, queria deixar isso declinado aqui. Por outro lado, eu tenho o costume de ser adiantada nas coisas que faço, adiantar-me em relação aos meus prazos e tudo mais. E no caso dessa participação atual, eu estou 1 ano atrasada. Eu tinha sido convidada para participar exatamente há 1 ano atrás do anterior CEL. E com isso eu não pude comparecer, porque, na verdade, eu perdi minha mãe naquela ocasião. E então eu queria, de qualquer maneira, registrar isso, porque foi com essa mulher, a dona Celita, minha mãe, que eu aprendi a ler o mundo. Espero fazer jus a essa aprendizagem. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, e eu fiz uma prévia para saber do que eu ia falar e quanto tempo eu ia gastar. E, obviamente, eu já sabia de antemão que a Ana Maria, minha
ex-aluna, amiga, iria cortar minha palavra. Porque o texto que eu produzi tem mais de 20 páginas e, portanto, não é possível falá-lo em 20 minutos. Justamente esse 1 ano de interregno entre a minha primeira fala e esta, que eu agora vou produzir, é que fez com que esse texto se alongasse. E, com isso, eu vou ter que falar, portanto, e não ler o texto todo, mas eu acredito que falando, inclusive, eu possa colocar coisas de um modo mais compacto e mais interessante para quem está me ouvindo. E eu pensei em discutir um pouco uma questão que me é muito cara, que é a relação entre a poesia e a pintura. E dentro dessa relação, eu escolhi um momento da poesia portuguesa, mais especificamente um poema de um poeta português, que é Cesário Verde, e relacioná-lo prioritariamente com a pintura de Arcimboldo, um pintor do século XVI, pouco conhecido na época do Cesário, totalmente desconhecido, e sobre quem eu estarei colocando algumas questões, da relação entre a sua poesia e essa pintura. Como vocês sabem, o Cesário Verde, ele viveu e ele produziu a sua obra na segunda metade do século XIX. Mais especificamente, em poucos anos, toda a sua obra foi produzida, de 1873 a 1886. E nessa obra há várias referências ao visual, há várias referências, inclusive a quadros. E nessas referências eu escolhi 2 textos para poder estabelecer uma relação mais interessante com a pintura. E os 2 textos, que alguns de vocês têm aí para poder acompanhar, são o poema De Tarde e o poema Num Bairro Moderno, também do Cesário Verde, os 2 de Cesário Verde. E nessa obra do Cesário Verde, salpica toda a obra do Cesário Verde essas referências ao visual. E, obviamente, o primeiro contato que eu tive com a poesia do Cesário Verde, a relação que eu fazia era com a pintura sua contemporânea. Essa é uma relação mais óbvia, né? E nós podemos estabelecer essa relação mais óbvia de um modo muito evidente, porque ele realmente, enquanto poeta, utiliza todos os mecanismos da pintura impressionista. Ou seja, ele faz com palavras o que os pintores fazem com o seu pincel, no seu quadro. E isso se torna bastante evidente quando nós lemos, por exemplo, o poema De Tarde. Eu lerei, então, o poema De Tarde todo, e no caso do Num Bairro Moderno, com certeza não o lerei inteiro, porque ele tem 20 estrofes, e seria muito longo para que nós fizéssemos essa leitura nesse momento. Então, eu lerei o poema agora De Tarde. Naquele piquenique de burguesas, houve uma coisa simplesmente bela, e que, sem ter história nem grandezas, em todo caso dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher, sem posturas tolas, a um granzoal azul de grão de bico, um ramalhete rubro de papoulas. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampamos, ainda o sol se via, e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em malvazia. Mas, todo púrpuro a sair da renda, dos teus 2 seios, como 2 rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas. Esse poema, De Tarde, pelo próprio título, ele já nos coloca diante de um determinado tipo de luminosidade, que foi um grande achado dos impressionistas. Na verdade, em oposição a toda a tradição, o grande achado dos impressionistas foi tentar representar os objetos à luz e perceber que esses objetos se modificavam diante da incidência da luz. E esse poema De Tarde dá toda uma coloração ao poema do Cesário que nos parece bastante concordante
com a visão dos impressionistas.